Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento. Algumas versões dizem a ciência. Gênesis capítulo 1. O versículo é o 26, muito conhecido. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Eu quero que você preste atenção neste primeiro parágrafo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois você lê mais um versículo comigo, no capítulo 3, o versículo 5. Esse 3,5 é a serpente falando com Eva. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eu quero que você preste atenção aí nestas dois trechinhos. No dia em que e sereis como. A gente às vezes aprende que fé é um mecanismo que a gente tem à disposição para que a gente possa fazer com que Deus funcione. A gente aprende que se a gente tiver muita fé, e se a gente orar com bastante fé, e se a gente pedir com bastante fé, aí Deus vai se dignar a se mover e fazer o que nós queremos que Ele faça. Essa aí é uma fé que a gente pode chamar de fé empreendedora, uma fé que empreende, uma fé que faz acontecer, uma fé que faz funcionar. Só que o motivo principal da fé não é fazer Deus funcionar. A razão principal da fé é fazer o homem funcionar. E fé não é confiança. A fé não é confiança. Confiança é a maneira como a fé se manifesta, como a fé se revela. A fé, ela é plantada em nosso coração pelo próprio Deus. E é através da fé que Ele plantou em nós, no nosso espírito, que nós somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus, de que há um Deus. Primeiro, que há um Deus. E segundo, que nós estamos distantes dele. Alguns estávamos. Terceiro, que esse Deus nos ama e que Ele quer se relacionar conosco. O versículo de Gênesis 1, quando Deus diz: façamos homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem é o físico, é Deus nos fazer de carne. Semelhança é o interno, é o subjetivo, é a capacidade que nós temos de ser parecido com Deus em alguns caracteres, em algumas características, né, que são do próprio Deus. Por exemplo, amar. Isso é condição de Deus. Deus é amor. Então a gente só é capaz de amar por causa dessa semelhança entre nós e Deus que Ele colocou nós. Ele nos fez assim. Amor não é afeição. É diferente. Afeição os animais se afeiçoam uns pelos outros. Mas amor não. Amor é um negócio mais sublime, mais profundo. Para amar, precisa de ter fé. Para ter fé, como diz Pedro, eu tenho que acrescentar à minha fé virtude. E acrescentar à virtude o conhecimento, a ciência. O que é isso? É uma maneira de eu desenvolver a minha fé. Como que eu desenvolvo a minha fé? Buscando conhecimento de Deus. Porque Deus, em Jesus, Deus não estava procurando, por exemplo, ser visto. Deus não estava procurando alguém que fizesse as coisas. Não.
em Jesus, Deus estava se revelando para a humanidade. E aí quando a gente vê em Jesus Deus se revelando, aí eu aprendo que se eu imitar Jesus, missão quase impossível, se eu seguir Jesus, aí já é fácil, já é plausível, porque ele me convida e ele me pega pela mão e me leva. Se eu procurar conhecer a Deus, como diz lá em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O conhecimento de Deus é que vai fazer com que a minha fé cresça. Só que a minha fé vai crescer não para eu ficar enfesado, né? Com a fé muito grande, cheio de fé. A minha fé vai crescer não para que eu seja um super cristão, super crente, não. Para eu falar e as coisas acontecerem, não. A minha fé vai crescer para me aproximar mais de Deus. Porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, o Deus que a si mesmo se basta, o Deus que sustenta o universo na palma da mão, o Deus que não precisa de mim, de você, não precisa de nada, ele é completo, ele é pleno, ele é inteiro. Quando ele fez o homem, ele não queria fazer uma equipe, um time para servi-lo. Deus não queria fazer um time para servi-lo. Para servi-lo, ele tem miríades de anjos, arcanjos, querubins, serafins, para servi-lo. Quando ele fez o homem, ele fez porque ele queria ter a única coisa que ele não tinha. Sabe o que Deus não tinha? Uma família. Deus tinha o universo inteiro que ele está criando e continua criando. Deus tinha os céus até o 7º céu, 8º, não sei quantos tem para cima. Deus tinha todos os seres ao seu serviço. Alguns que se rebelaram foram expulsos de lá da presença dele. 1/3 dos seres que haviam lá. Mas ele não tinha uma família. Ele queria alguém para se relacionar, alguém para conversar. Aí ele fez o homem. Então, a nossa fé não tem que ser baseada no fazer. A nossa fé tem que ser baseada no ser. A minha fé, ela está eficiente. A minha fé é a fé genuína. Quando essa fé, pelo Espírito Santo, testifica no meu coração que eu sou filho de Deus. Se a minha fé não testificar no meu coração que eu sou filho de Deus, eu não tenho fé. Porque Deus não me fez para serviço. Deus não me fez para servir. Deus me fez para ser filho dele. Houve aquela balbúrdia toda lá do paraíso, o homem escorregou na maionese, o homem caiu, dançou e foi expulso da presença de Deus. Mas o Deus de amor e que é amor foi e trouxe o homem de volta. Para que ele fez isso? Porque Deus é carente? Nunca, né? Ele é perfeito, ele é pleno. Porque ele queria mostrar para todo mundo que ele era capaz de refazer as coisas. Ele podia ter acabado com a humanidade. Ele acabou com quase tudo uma vez no dilúvio. Deixou sobrarem 8 almas. Ele começou a humanidade com 8 almas. E quando o mundo se encheu de maldade e de pecado de novo, ele podia ter apelado. Não, agora acabou, já dei uma chance para esse povo, dei mais uma. Agora eu vou acabar com esse povo, vou fazer um povo novo, um povo obediente, um povo... Aí, como quando Deus ameaçou riscar o nome do povo de Israel do livro da vida, e que Moisés lembrou para ele, não faça isso não, o Senhor vai dar razão a Satanás, vai dar razão aos seus inimigos, o Senhor terá fracassado. Aí Deus gosta de se deixar ser convencido. Deus até sabia o que Moisés ia falar. Concordou com ele, não acabou com o povo de Deus, não. Ali no Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando ele diz, façamos a nossa imagem e semelhança. E depois lá no capítulo 3, quando Satanás diz assim, ó, Deus sabe que no dia em que sereis como Deus, foi Satanás invertendo a ordem das coisas. Deus fez um ser, a imagem e semelhança dele. A imagem segundo a semelhança. Então, era para eu conviver com Deus, estar caminhando com Deus, crescer no conhecimento de Deus paulatinamente. Não havia o conceito de tempo. Quem inventou o conceito de tempo foi Satanás.
Porque o homem foi criado para ser eterno. Lá no Éden, o homem seria eterno. Se não tivesse pecado, o Adão estava aí até hoje. Podia estar aqui tomando um copo d'água comigo agora. O homem teria sido eterno se não tivesse desobedecido. Então Satanás inverteu a ordem das coisas. E com essa inversão, o que ele colocou em cima de mim foi o seguinte: Deus me fez as perguntas que Deus deixava no meu coração, era quem e como. Essas perguntas que tinham que povoar o meu coração. Quem e como. Quem é Deus? Eu preciso conhecer mais de Deus. Quem é o meu Criador? Eu preciso conhecer mais dele. Quanto mais eu conhecer dele, mais eu vou saber dele, mais eu vou ser íntimo dele, mais eu vou saber quem ele é, mais eu vou crescer na intimidade com ele, mais ele vai ser meu Pai. E como? Era a pergunta crucial que Adão tinha que ter feito para Deus. Como que eu faço para te conhecer melhor? Porque aí eu estaria me relacionando com Deus do jeito que ele me fez para relacionar. Sem preocupação com a temporalidade, sem preocupação com o hoje, com o amanhã, com o depois. Aí quando Satanás lançou o no dia que, ele mudou as perguntas. Aí a pergunta passou a ser o quê? O que eu posso conseguir de Deus? O que eu tenho que fazer para me dar bem com Deus? Aí eu desenvolvi, em vez de eu ter a fé de aproximar do Criador, eu comecei a desenvolver uma fé de buscar o bolso dele, a bênção dele, o benefício dele. E aí o tempo foi passando e a outra pergunta que entrou no coração foi quando? E quando entrou no coração do homem, aí vieram as incertezas, vieram as dúvidas, vieram as ansiedades, vieram as angústias, vieram as doenças decorrentes da doença da alma. Você quer sofrer doenças psicossomáticas? Você quer sofrer de úlcera no estômago? Você quer ter um problema sério no coração? Você quer? Continua perguntando. Quando? Quando te rouba a paz? E o que te rouba a direção? Você vai desfocar de Deus para se focar nos seus objetivos. Você vai parar de querer caminhar com Deus para querer que Deus caminhe para você. Você vai se preocupar com o serviço e não com a relação. Deus nos fez para ser família, para ser filho, para nos relacionar com Ele, não para uma relação de serviço. A relação de serviço ele tem os serviçais de luxo dele, anjos, arcanjos. São para servir a Deus, e ele disponibiliza um monte para servir a gente. Então ele não precisa de serviço, ele não precisa de sacrifício, ele não precisa de rituais, não precisa de nada disso. Os rituais, a lei, era para demonstrar onde que a gente estava. Quando ele perguntou para Adão, Adão, onde você está? Adão, eu tive medo. Que aí ele perguntou quando? Onde eu estou? Eu tive medo. Aí quando Adão fez essa pergunta, aí Deus foi, a partir de agora eu vou começar a me revelar para o homem através de coisas visíveis. Ele não conseguiu entrar no meu coração, ele não conseguiu se relacionar comigo, ele não conseguiu me ter como pai, ele não conseguiu ser meu amigo, ser meu companheiro, ele não conseguiu estar comigo num lugar de delícias que eu fiz para ele não conseguiu isso. Então agora eu vou ter que me revelar para ele, para que ele me conheça, para que ele saiba quem eu sou, para voltar ao quem, para perguntar, para voltar à essência de para que eu fiz o homem. Então Deus foi se revelando. Aí ele mostrou para o homem as consequências da desobediência, botou a lei. A lei não é para salvar ninguém, a lei é para condenar. A lei é para mostrar ao homem o estado que ele está. Eu sou pecador, tenho que reconhecer. Eu não dou conta de me salvar por mim mesmo. Eu não dou conta de cumprir isso. Se depender de mim, eu estou lascado, eu estou no inferno, estou ferrado. E aí Deus foi se revelando, foi se revelando, foi se revelando. Só que na mesma medida em que Deus foi se revelando, alguns não prestaram atenção. E esses alguns é a maioria da humanidade. O homem foi procurar seus próprios interesses, foi procurar seus próprios caminhos, foi desenvolver seus próprios projetos, seus próprios sonhos, suas próprias ambições. E aí ele adulterou até o sentido da fé.
E a fé, quando ela é adulterada, quando a fé é usada de maneira errada, quando a fé não é para se aproximar de Deus e nem para revelar Deus, a fé se torna uma coisa que produz pessoas que não sabem se relacionar. A fé se torna uma coisa que produz pessoas capengantes no caminhar com Deus. Pessoas que vão à igreja e quando chegam lá, em vez de perguntarem lá, quem que é o Deus dessa igreja? Eles perguntam o que o Deus dessa igreja pode me dar. Em vez de perguntarem como são os irmãos aqui, como é a comunhão, como que a gente pode se relacionar, como que a gente pode andar junto, como que a gente pode amar uns aos outros, como que a gente pode ser útil um ao outro e nós todos juntos glorificarmos a Deus com a nossa vida, adorarmos ao Senhor na nossa caminhada. Como que nós podemos fazer isso? Não. Eles chegam lá perguntando o que eu tenho que fazer para agradar a Deus. O que eu tenho que fazer para merecer o favor de Deus? O que eu tenho que dar para Deus me dar alguma coisa em troca? O que eu tenho que... Se eu fizer um negócio bonitinho, bem perfeito e tal, aí no final da história, Deus vai ter que me dar um lugar no céu. Aí no final da história, Deus vai ter que cuidar da minha vida, não deixar faltar nada para mim, porque Ele é meu pastor e nada me faltará. E Deus não vai me deixar passar por problemas difíceis, porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e vai aquela coisa de tomar lá da cá. E Deus, o que o senhor vai fazer para mim? Não, Deus não quer isso. Deus quer que eu olhe para Ele assim e fale com esse pai. O que o senhor quer de mim? Pai, o que o senhor tem para falar para mim hoje? Pai, como é que o senhor quer andar comigo hoje? Pai, eu preciso do senhor, papai. Eu sou criança, eu sou frágil. E eu tenho um adversário que existia antes de mim. Me conhece a história da minha vida inteira até hoje. Não conhece o meu futuro, mas me conhece desde o dia que eu nasci. E ele é sujo. Ele é comerciante, ele é falso, ele é mentiroso, ele inventou a mentira. E esse cara, Deus, esse cara está querendo me levar cada vez mais para mais longe do Senhor. Não deixa não, segura, papai, segura minha mão, me leva junto. Me livra do mal. E foi a oração que Jesus fez. Eu vou deixar os meus irmãos aqui no mundo. Eu não peço para o Senhor tirar eles do mundo. Eu só peço que o Senhor os livre do mal. Livrar do mal é livrar das armadilhas do capeta, é livrar dos laços de Satanás, das setas malignas. Isso Jesus pediu para Deus fazer por nós. Ele faz. Mas não adianta ele fazer isso se eu resolver ir lá no terreno do capeta para poder me divertir. Eu continuar querendo agir como homem livre, como homem independente, como homem que decide, eu quero, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu sou, parará e por aí vai. E essa independência vai me afastar de Deus, essa independência vai aniquilar a minha fé, essa independência vai fazer com que eu confie em estruturas, com que eu confie em rituais, com que eu confie em bezerros de ouro, com que eu confie em imagens feitas por mão de homem, com que eu queira estar protegido dentro de templos feitos por mãos humanas. Deus não quer isso, Deus quer que eu seja um templo para Ele. Deus quer que eu seja a habitação dele. Deus quer que eu seja cada dia mais filho dele. Ele fez o homem para ter uma família. Só não fazem parte da família de Deus aqueles que não querem. A única coisa que Deus pediu para o homem foi assim, ó. E ele chamou o homem de filho. Filho meu, me dá teu coração. E o sábio Salomão dizia: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se você juntar os dois, você vê que o que Deus está te pedindo é aquilo de onde sai a sua vida, de onde sai a sua força, de onde saem os seus sonhos, de onde saem os seus projetos, de onde saem as suas ambições, de onde sai a sua vontade de ser independente, a sua vontade de ser livre, a sua vontade de caminhar sozinho, a sua vontade de não depender de ninguém, de não depender de nada, não depender de Deus e botar a sua fé na conta corrente, na força do seu braço, no seu talento, na sua inteligência, na sua cultura. Isso tudo é armadilha de Satanás. É coisa para te afastar de Deus.
Você precisa ter sua cultura, senão você é uma pessoa vazia. Você precisa trabalhar para ganhar o pão, porque isso foi uma maldição que foi lançada sobre nós por causa da queda, do suor do teu rosto comerás a partir da queda. Mas Deus continua me chamando de filho e me pedindo, me dá o teu coração. Coloque sobre mim todas as suas ansiedades. Eu cuido de vocês. Eu estou cuidando. Às vezes você nem vê, mas eu estou cuidando. Você é meu filho. Eu te gerei. Eu te amei. E eu vou te amar sempre. E aí, quando a minha fé ela é genuína, quando a minha fé ela trabalha na função do ser filho de Deus, trabalha na função do ser dependente de Deus e de querer revelar Deus caminhando na terra, de glória em glória, como Jesus fez, aí a minha fé vai cumprir o papel dela. A minha fé vai me levar a revelar a Deus. Porque a fé que não revela a Deus, ela não existe. Quando Deus colocou a fé em você, Ele quis cutucar, sabe, o seu espírito, que é uma porção dele em você, seu fôlego de vida, para que você, de alguma maneira, ouvisse a voz do Espírito Santo, para que você pudesse se lembrar que um dia você foi amigo dele, um dia você foi íntimo dele. Isso aí está no seu DNA, o teu espírito conhece tudo disso aí. No teu espírito tem a história da eternidade, porque o espírito teu é eterno. Veio de Deus, vai voltar para Deus. E nesse teu espírito, Deus coloca uma centelha de fé, que me faz me lembrar que eu preciso dele, que me faz sentir saudade de casa, que me faz lembrar do Pai. Enquanto eu não aprender a caminhar com Deus, chamando Ele de Pai, enquanto eu não aprender a depender de Deus em todas as coisas, eu não sou filho dele. Deus gosta de cuidar, Deus gosta de ser Pai. E a fé que Ele colocou em mim é para que eu o conheça. A fé que Ele pôs em mim, porque quanto mais eu conhecer, mais eu vou ter confiança. E aí, com essa confiança que eu vou adquirindo através do conhecimento, eu vou revelar minha fé. E através da revelação dessa fé, eu vou estar revelando quem que é o meu Pai, de quem que eu sou imagem, de quem que eu sou semelhança. Por isso que a pergunta tem que ser quem, não o que, nem quando. Quando traz ansiedade. Deus está em mim, não comigo. Quando a minha fé está plena, Deus não está comigo. Ele está em mim e se revela através de mim. Igualzinho em Jesus. Quando eu me conecto dessa maneira, quando eu me descubro e me coloco como e vivo como filho, aí a minha fé me leva a caminhar de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória, até chegar o dia da redenção final, até chegar o dia de olhar para o céu e vazar. Ir abraçar o papai. Ô papai, opa, cheguei. Ô papai, cheguei. E agora já todo mundo partiu de novo, né? É. Mas o que eu queria conversar hoje era sobre isso, era sobre fé. E a minha oração hoje é que Deus coloque cada dia mais conhecimento na sua fé. Ler ao pé de novo. Pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento. Deus está ansioso por me ouvir chamá-lo de Pai. Isso é paternidade. Isto é família. Bem-vindo à família de Deus. Isso é o evangelho. Só o resto. Bem-vindo à família de Deus. Só isso que a gente quer. A gente quer ser isso. Ser filho de Deus. Ser amigo de Deus. É só isso que a gente quer. É tão simples, né? Ser filho de Deus. Ser amigo de Deus. E ele fala comigo, me chama. Aí Paulo fala assim, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba é diminutivo, Abba é paizinho. Quando você está solto, você é um homem. Quando você se aproxima, você é filho. Quando você se torna um filho íntimo, aí você chama ele de paizinho.
E a hora que você chama de paizinho, o coração dele derrete. É isso que ele queria com a gente. Ele queria que a gente fosse isso, filho dele. Só isso que ele quer. Filho, 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 me dá o teu coração. Filho, 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 descansa. Filho, filho, eu estou aqui, filho, eu estou aqui. Eu não estou nem com você, não estou caminhando com você do seu lado, não, eu estou dentro de você. Olha para dentro. Abre os ouvidos. Me escute, se renda. Eu sou teu Pai. Eu sou teu Deus. Eu sou teu Senhor. Eu sou teu Salvador. A única coisa que impede isso é você não deixar. Infelizmente, você tem o direito de não deixar. E a maioria das pessoas optam por não deixar. Eu sou eu. Eu sou um cara. Não preciso de Deus. Eu já falei de Deus com uma pessoa uma vez, e a pessoa, foi até a Edra que falou, uma senhora, e ela falou assim, não, as pessoas procuram Deus quando elas estão com problema na saúde, ou com problema financeiro, ou com problema no casamento. Eu não estou tendo nenhum desses problemas não estou precisando de Deus. Pode deixar que a hora que eu precisar eu procuro Ele. Que pena, Deus olha para ela assim, você não quer ser minha filha mesmo? Você quer encaminhar os seus caminhos longe de mim? Você quer entrar no barco sem eu? Olha que ele vira, olha que ele capota. Você quer andar sem eu mesmo? Mas essa pessoa que fez esse comentário aí, vê o que as outras pessoas estão procurando, né? É. Então era isso, a minha reflexão hoje era sobre fé. E eu queria convidar vocês a fecharem os teus olhos por 1 minuto, que eu vou conversar com o papai. Papai querido, papai santo, paizinho amado. Que esta palavra que nós meditamos hoje seja uma semente que caia num coração fértil, num coração tratável, num coração ensinável. Que o Senhor esteja trocando corações de pedra por corações de carne. Que o Senhor esteja fazendo com que a nossa fé cresça, com que a nossa fé nos sustente e que nós possamos ter sede de conhecimento do Senhor, fome pela Tua palavra, saudade do dia que a gente te chamava de Pai e voltar com o coração aberto, dizendo, entra Jesus, meu coração é teu. Dizendo, toma posse Jesus, eu sou teu. Dizendo, me ame Jesus e me ensina a te amar. Dizendo, recebe Pai a minha vida, é o que eu tenho para te ofertar. Me ensina Pai a te honrar, te adorar, reverenciar a tua santidade, o teu nome e a tua presença. E agarrar na tua mão para a eternidade inteira. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu pertenço a ti. Só você que é filho, tá? Abba, eu pertenço a ti. Que tem intimidade, vou chamar de paizinho. A Neita tá aqui, viu? Eu pertenço a ti. Oh, Abba, Abba, eu pertenço a ti. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões.
pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. És a minha realidade. Eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. És a minha realidade. Oh, Abba, Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Que o Senhor Jesus esteja abençoando a tua semana, que Ele esteja abençoando a tua fé, a tua família e a tua paternidade. Que você viva como filho de Deus. Viver como filho de Deus traz o pacote todo. Traz as bênçãos, traz a obediência, traz o amor, traz a intimidade, traz a comunhão, traz a fome, traz a sede, traz a honra, traz a glória, traz o louvor, traz a adoração. O filho ama o pai e o pai nunca deixa de amar o filho.